Então, aqui, ó, a gente parou nesse outro aqui. Aqui. Então, o que a gente vinha conversando, né? Ontem. A gástrula, sem um corte, ok? Então, ela é assim. Okay? É uma estrutura, né? Redonda, do mesmo tamanho ainda do óvulo. Não esquece que isso aqui não cresceu, tá? Então, não cresceu. E aí, ela começa, então, a fazer o quê? Vou voltar mais uma aqui. Aqui e aqui. Então, ela começa a fazer, a blástula começa a sofrer aquela invaginação, formando o arquêntero, que é o árqueo primitivo, êntero, intestino. Então, o intestino primitivo do animal. E aí, tá vendo que muda aqui na imagem, eles conseguiram até mudar a corzinha, tá vendo que eles mudaram a cor? Então, o que a gente tinha na blástula? A gente tinha um único tecido embrionário, como a gente conversou ontem, ou folheto embrionário, que é a ectoderma. Tá? Aqui, então, externamente é ectoderma. Bom, começa a formar esse tecido que vai envolver, vai envolver o intestino primitivo, que é a endoderma. Tá? E por último, ainda não aqui, mas ele já coloca aqui os resquícios, né? Ele já coloca aqui os resquícios, a mesoderma, tá? Que a gente viu que tem aquela classificação, aqui na sequência, tá? Que o Nicolas até depois perguntou no finalzinho, o que é um celomado verdadeiro. Então, é aquele que vai apresentar as cavidades corporais lá no embrião, né? Todo ele envolvido somente pela mesoderma. Vimos a questão do blastóporo, que é o poro, se dá origem à boca, né? A gente chama de protostômio, se dá origem ao ânus, então a gente chama de deuterostômios. Bom, e aí inicia, então, um processo de neurulação. Tá? Neuro, né? Já está te dizendo, nervoso, tá? Então, o que eu tenho? Olha o blastóporo aqui que eu falei, lembra a história do balão? Que eu falei, coloca ali um dedo, né? Empurra e tu vai ter lá o arquêntero, lá onde está o teu dedo, e na extremidade, né? A gente vai ter o quê? A gente vai ter o blastóporo. Bom, só que agora, cheguei agora, eu tenho já os 3 tecidos embrionários. Então, eu tenho a ectoderma, eu tenho a mesoderma e eu tenho a endoderma, tá? Bom, porque se iniciou formando. Então, olha, ecto, endo, tá? E agora, realmente, lembra aqueles resquícios daquelas células que eu falei para vocês? Tá aqui, Aqueles resquícios de células estão aqui, Esse amarelinho aqui, esse cremezinho. Tá? Então, olha o que começa a acontecer. Lá na placa neural, okay? Na parte de cima do embrião, começa a sofrer um invaginamento. Tá? Como aconteceu, por exemplo, com para formar o intestino primitivo, só que foi embaixo. Okay? E aí agora começa a sofrer lá em cima, que eles chamam de goteira neural. Que eles chamam de goteira neural. Oi, Elton. Cheguei. Correndo, malhando, né? Olha aí, Porra, me esqueci total da aula. Aí o que acontece? A goteira neural acabou se formando. Ok? E olha só, aí começa um estrangulamento, eu costumo dizer assim, nessas guampinhas aqui, na extremidade. Estão vendo? E aí o que vai acontecer? Tu tá vendo que nós temos as cores que facilita, né, a gente enxergar isso, tá? Então, daqui vem para cá, não vem para cá. Esse aqui é o último, tá? Então, olha o que aconteceu. A formação de um tubo na parte posterior do corpo do embrião, tá? Olha lá, de novo, continua formando aquelas 2 extremidades de mesoderma. E tá vendo que aqui em laranja, né, nós vamos ter o quê, Nós vamos ter aqui a endoderma, que vai dar origem, vai continuar dando origem ao intestino primitivo. Bom, no momento que isso aqui estrangula, olha só, olha o que forma, a mesoderma. Então, tá vendo essas cavidades aqui, esse buraquinho aqui no meio, esse buraquinho aqui no meio? São as cavidades corporais que nós conversamos ontem. A cavidade craniana, cavidade torácica, cavidade abdominal e cavidade pélvica. Tudo isso se forma a partir dessa estrutura. Por quê? Porque nós somos celomados, né? Nós somos triblásticos, tem os 3 tecidos, ecto, meso e endoderma, celomados. E esse celoma ele tem que ser envolvido, né? As cavidades têm que ser envolvidas somente pela mesoderma.
Beleza. Olha o que formou lá em cima, que era a intenção, que foi o que iniciou, ó, lembra? Foi o que iniciou. A placa neural começa a formar a goteira neural. E aí forma o tubo neural, que depois lá nos cordados a gente vai chamar de tubo nervoso dorsal, que é uma das características de cordados. Tanto é que é corda, né? Corda de sistema nervoso, que fica onde? No dorso do corpo, que se origina da onde? Do tubo neural ou do tubo nervoso dorsal. Então formei as mesodermes. Agora, tá vendo? Ó, começa a se formar uma outra estrutura que até agora não tinha aparecido. Que, para ser cordado, lembram? Tem 3 características que um animal precisa ser para ser cordado. Antigamente, lá no fundamental, se chamavam de vertebrados. Só que tem mais outros. Tu tem dentro dos cordados, tem os vertebrados, né? E tu tem aqueles que não são vertebrados. Beleza. Agora, o que acontece? Todos eles têm a mesma característica, por isso que eles são chamados de cordados. Então, para ser cordado, precisa ter o quê, então? Precisa ter tubo nervoso dorsal, precisa ter fendas faringianas ou fendas faríngeas, e precisa ter notocorda. Olha quem é que aparece. A notocorda. Então, o que eu quero que tu lembre? Vamos lá, eu preciso resolver um exercício de embriologia. O que tu precisa saber? Primeiro, a ordem. A ordem. Então, eu tenho fecundação, eu tenho as clivagens, depois, na sequência, eu formo a mórula, a blástula, a gástrula, a neurula, e depois eu tenho a organogênese. Essa é a ordem. Depois, o que tu precisa saber? Que clivagem é o nome das divisões celulares que não aumentam o número de células, mas não aumentam o tamanho. Por isso que a gente chama de clivo, como se fosse quebra. Depois, mórula é um maciço de células. E dali nós ainda falei ontem para vocês, Nós ainda temos entre 64 e 100, né? Entre 16, 32, varia, A 100 e 128. O máximo é 128 que a mórula vai, ok? De quê? De blastômeros, que é o nome daquelas células pequenininhas. Beleza, aí tem uma mórula. E eu falei para vocês, se tu pegar uma célula da mórula, tu tem uma célula tronco embrionária. Por quê? Porque as células ali podem se transformar em qualquer outro. Então, estou te dando assim, o resumo. Depois, na sequência, tu tem a blástula. A blástula, então, continua sendo uma bola, só que agora não mais maciça, E sim, ela apresenta uma cavidade interna. E que pode apresentar uma massa interna. Lembra? Até me perguntaram, acho que foi a Lara que me perguntou, qual a diferença de blástula para blastocisto? Lembra? Então, aí o que eu tenho na blástula? Na blástula eu tenho somente as células. No blastocisto eu tenho aquele montinho de células, que também continuam sendo células tronco. Vou voltar lá, só para não custa nada. Aqui, Então, aqui, aqui, se eu pegasse desse grupo de células aqui, elas já não são tão, vamos dizer assim, elas não têm total potência. A gente divide células tronco embrionárias em totipotente, pluripotente e multipotentes. Isso a gente vai ver lá na biotecnologia, Aí o que acontece? Essas aqui já não têm total potência. Então, elas já têm uma característica, porque elas estão na ectoderma, no primeiro tecido embrionário ou primeiro folheto embrionário. Bom, esse resquício de célula que a Lara tinha me perguntado ontem, essas ainda têm. Então, se eu pegasse uma dessas azuisinhas aí, eu conseguiria transformar isso aí em qualquer outra célula do corpo. Se eu pegasse uma dessas aqui ou dessas aqui, daqui da volta desse blastocisto aqui, eu já não conseguiria. Entende? Porque a ectoderma vai produzir determinados tecidos no corpo animal. Então, só isso. Depois a gástrula. Acontece o quê? Uma invaginação e aí eu formo o segundo tecido embrionário. Então, primeiro a ecto, surge primeiro a ecto, depois lá na blástula, depois surge a endoderma. Aonde? Aqui na gastrulação. Só que aí forma outras coisas importantes. O arquêntero, que é o intestino primitivo, e o blastóporo. E aí o arquêntero, o intestino primitivo, tu já sabe, vai dar origem ao intestino na sequência. O blastóporo, lembra que ele pode formar a boca ou o ânus, e aí nós temos classificação. Boca, como a gente já falou, né? A gente vai ter, então, um protostome. Ânus, a gente vai ter um deuterostome. Beleza. Aí cheguei na neula, E aí, quais são os eventos da neula? Forma o terceiro tecido embrionário,
Então, forma o terceiro tecido embrionário, ou seja, a mesoderma, forma o tubo neural, ok? Aparece de fato o celoma, olha como é que o celoma já ficou organizado aqui, ó, já aumentou o seu tamanho, e ainda eu tenho o quê? A notocorda. Todo mundo fala assim, notocorda, Elton, nós não temos notocorda. Realmente, hoje, por exemplo, se tu olhar para nós, adultos, né, mamíferos, nós não temos notocorda, ok? Aí todo mundo assim, a notocorda se transforma na espinha, né, nas vértebras. Não. Ok? Não. A notocorda não faz isso. A notocorda, ela serve de sustentação para o embrião. Ponto. Essa é a função dela. Tá? Ela não gera tecidos adultos. Por quê? Quem gera tecidos adultos é ectoderma, mesoderma e endoderma. Entenderam? Só essas três vão gerar o que a gente tem hoje. Ossos, músculos, sangue, tecido linfóide, não sei. Tá? Só cartilagem, okay? Sistema nervoso, só esses três tecidos embrionários. Então, a notocorda não forma nada. Tá? Quem é o único animal, vamos dizer assim, que eu particularmente conheço, que tem notocorda quando adulto? O anfíoxo, aquele dos ovos que a gente viu lá no início. Lembra? Que é o animal mais estudado para a gente estudar em embriologia. Tá? Porque ele é um cordado. Então, ele tem fendas faringianas, ele tem notocorda e ele tem ainda vai ter o quê? Vai ter o tubo nervoso dorsal, quando adulto. É o único que tem. Tá? Então, por isso que é um exemplo clássico de cordados. Então, a gente diz assim, para ser cordado, precisa ter em uma fase de vida essas três características. Então, em algum momento, a gente teve aqui, onde é a nossa faringe, a gente teve as fendas faringianas. Ok? Em algum momento de vida, nós formamos o tubo neural, que depois ele permanece como, né, a característica que a gente tem dos ossos, né, e depois dentro dele o sistema nervoso. No caso, a medula espinhal. Ok? E outra coisa que deixa de existir em nós, adultos, é a notocorda. Mas o que ela forma? Nada. Ela só serve para fazer isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Vou lá na capa para te mostrar. Ela só serve para te dar sustentação disso aqui, ó. Aqui é a notocorda. Mas eu não estou vendo, mas não é. Mas a intenção é essa mesmo. Tá vendo? Ela só vai dar sustentação para que isso aí não se amasse. Isso aí, no caso, né, esse fetinho aí. Entende? É só para isso que ela serve, é só para dar sustentação. Bom, aí depois ela vai sendo substituída de acordo com a característica que vai ter do local e assim por diante. Tranquilo? Então, se eu fizer pedir assim, faz um resumo aí que acontece em cada fase. Isso tu tem que saber. Okay? Por isso que eu falei, um monte de coisa, aquele monte de nome lá, sincício, trofoblasto, botei só, né, por botar. Agora, o que tu precisa saber? É o que acontece em cada fase de fato. Tá? O que acontece na mórula, o que acontece na blástula, o que surge de uma para outra, porque querendo ou não, pensa, é desenvolvimento embrionário, ou embriologia. Desenvolvimento embrionário quer nos dizer o quê? Que ele está se transformando. As pessoas até utilizam assim, ele está evoluindo, né? Ele está se desenvolvendo, ele está se transformando, ele está saindo de uma célula para se tornar um ser vivo. Entende? Então, tu tem que saber o que acontece em cada fase, tá? E a grande discussão, e depois tu vai ver que mais adiante, quando a gente falar na biotecnologia, tá? A grande discussão é da onde realmente se tira células tronco, ok? Então, essa tu vai ver que tu vai ver assim, vai ter questões no gabarito lá, mas não te assusta, não te abala, não acha que tá errado. Se tu tiver dúvida, me chama, que eu respondo para vocês, tá? Por quê? Porque assim, vai ter, dependendo da forma de abordagem, é isso que eu quero chamar a atenção de vocês. E aí, por isso que eu quero que, quando vocês fizerem esse exercício, se tiverem dúvidas, me chamem. Tá? Dependendo da forma de abordagem, eles podem dar as células tronco até a gástrula, ok? Até a gástrula, olha só. Tá? Mas aonde a gente tem, de fato, é na módula. Tá?
Então, ó, mórula, blástula, gástrula. Ainda tem a blástula no meio. Aquele resquício, lembra do blastocisto lá, aquelas células pequenininhas? Ainda tem aquele resquício. Mas tem alguns que dizem que até na gástrula, mas não é muito usual. Mas então vai ficar sempre essa dúvida. Bah, marco agora a mórula ou marco a blástula? Se ele te falar que ainda existe a massa, né, de células no interior do blastocisto, beleza. Tu pode aceitar isso aí. Ou se tiver as duas, aí tu vai ter que interpretar a questão. Por isso que eu coloquei, tu vai ver que vai ter abordando as duas, tá? Nos exercícios aqueles ali de vocês. E tem, se eu não me engano, de embriologia é um dos que mais tem, junto com fisiologia. Tranquilo? Fala. Eu me perdi um pouco porque não estava prestando muita atenção, mas... eu gosto da sinceridade. Fala. Mas essas células-tronco que tu falou, elas, tipo, para que servem? É para o desenvolvimento daí ou, tipo, no futuro? Tanto faz. Pensa assim, ó, a gente dá o nome de células-tronco, né? Células-tronco são aquelas células, vamos dizer assim, do cerne. Acho que por isso que deram esse nome, né? Células-tronco é aquela do cerne. Elas que vão acabar formando todas as outras. A gente chama isso de processo de diferenciação. Tá? Então, assim, ó, o que é um processo de diferenciação? É uma célula que tem capacidade de se transformar em qualquer outra. Vamos supor aqui, Lara, tá? Se eu pegar uma célula dessas laranjas aqui, ok? Embora isso aqui seja um embrião, essa célula... Isso aqui é laranja, né? Eu acho. Tá, vamos lá, vamos aceitar que isso aqui é laranja, tá? Amarelo, ok? Aí o que acontece é assim, ó. Se eu pegar uma célula dessa, ela não vai conseguir mais se transformar em todas as células, mesmo estando no embrião. Tu entende? Então eu não posso dizer que ela é uma célula tronco embrionária. Aí eu vou ter uma outra... eu posso dizer assim, ó. Célula tronco embrionária multipotente. Porque ela tem múltiplas possibilidades ainda de formar, olha a palavra, alguns tecidos. E não todos os tecidos. Tu entende? Por quê? Porque aqui é tecido, é endoderma, e a endoderma vai formar tal coisa. A ectoderma vai formar tal coisa. A mesoderma vai formar outras tais coisas. Entende? Agora, se eu voltar aqui no embriãozinho, ó, aqui, pegar qualquer uma dessas aqui, elas têm capacidade de se formar. O que tu quer? Me diz aí um tecido ou um órgão do corpo. Qualquer um. Chuta aí, Lara. Qualquer um. Fígado. Beleza. Ela vai se transformar no fígado. Qualquer uma delas. Se tu pegar uma aqui de baixo, uma aqui de cima, uma aqui do lado, uma do meio, uma lá de trás, ela tem capacidade de se transformar em células do fígado. Tu entende? Agora, se a gente chegar aqui, por exemplo, ó, e pegar, deixa eu ver, uma aqui, ó, essa aqui rosinha aqui de fora, ela não tem capacidade de se transformar no fígado e está no embrião. Essa aqui do tubo neural, não tem. Essa aqui da notocorda, não tem. Entendeu? Então elas não terão capacidade. Essas aqui, as outras ali até poderão. Por isso que eu não falei das outras. Entende? Então ela já tem uma capacidade um pouquinho mais reduzida de se transformar em outra. Tá? Então célula-tronco basicamente é isso. Aí depois, de novo, a gente vai ver. Eu não sei se... Não, acho que não aparece agora nos tecidos. O que é diferenciação? Então, assim, ó, a diferenciação é esse processo. Uma célula que tem capacidade. Pensa assim, ó. Qual é... Vamos lá, quero ver. Vale um chiclete aí. Qual é a melhor célula? A melhor célula para se transformar em qualquer outra. Qualquer outra. Pensando em humanos mesmo. Vamos? Qual é? Hã? Qual é a célula principal? Vou até ajudar, hein? Que se transforma em qualquer outra. Qualquer outra que tu quiser da espécie. As células-tronco? Quase. Não. Antes. Ósseo? Não. Não. Zigoto. Não é a primeira célula de todas? Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui. Esta célula aqui não dá origem a todas as outras. Essa é a principal.
Então, ela tem, olha a palavra que eu vou dizer, total capacidade de se transformar em outra. Tá? Agora, olha aqui, ó. Olha o que a gente tem aqui. Tá? Então, agora a gente tem, ó, o tubo, isso é a neurula, tá? Então, pensa que o embriãozinho já está tomando aquele formatinho curvadinho. Então, eu tenho o tubo neural, tá? Ou também chamado de tubo nervoso dorsal, ok? Eu tenho a notocorda, que eu falei, ó, estrutura de sustentação. Uma vez até me perguntaram, é tipo uma cartilagem? Aí eu falei assim, tipo, a gente até aceita. Tipo, entendeu? Mas não é cartilagem. Porque a cartilagem vai se formar mais adiante, tá? Depois, o celoma dos dois lados, chama atenção, ó, tem o celoma aqui e tem o celoma aqui. São as cavidades corporais, tá? Tem o quê? Tenho aqui por fora, ó, a ectoderme, que faz toda a volta no embrião, que está ao redor. Tenho a endoderme, lembra que apareceu lá na gástrula? Continuo tendo quem? O arquêntero, ou seja, o intestino primitivo, tá? E aí depois eu tenho o quê? Eu tenho a mesoderme, tá aqui desse lado, dando origem a um celoma, tá aqui nesse lado, dando origem a um celoma. Isso é em animais, humanos, por exemplo, ok? A organização poderia ser diferente, não ia ser muito assim, não, entendeu? A endoderme vai dar origem ao intestino primitivo, a mesoderme vai dar origem ao celoma, a ectoderme vai envolver o embrião, ponto. Poderia ser um pouquinho mais para cá, um pouquinho mais redondinho, um pouquinho mais triangular, não sei. Estou dando como exemplo. Aí tem esses outros dois nomes aqui, ó, tá? Que é a somatopleura, que é a fusão ou a parte que está junto, né, a ecto com a meso. E nós temos também a esplanquinotopleura, tá? Que é onde a gente tem o quê? A gente tem a meso com a endo. Tá vendo? Então, aonde toca a meso com a endo, a gente chama de esplanquinopleu. É pleura, tá? E aqui a gente chama de somatopleura. Só isso. Elton, isso aqui é importante, esses dois nomes? Não. Raríssimo aparecer. Acho que nem tem exercício deles. Tá? Mas é só para você se localizar. Então, isso aqui é a neurula. Agora, daqui em diante, só tem o quê? Só tem diferenciação. E aí começa, deixa de ser um tecido. Veja bem, hein? Deixa de ser tecidos embrionários na sequência e passa a ser os tecidos adultos, que a gente conhece mais. Quem são os tecidos que a gente conhece mais? Tecido epitelial, tecido nervoso, tecido ósseo, tecidos conjuntivos de uma forma geral, né? As cartilagens, tecido sanguíneo, tecido muscular, tá vendo? Então, esses tecidos aqui darão origem ao que a gente conhece. Por enquanto, eles têm esse nome, porque justamente estão no embrião. Tranquilo? Tranquilo. Aqui, ó, alguns erros de neurulação, alguns problemas, né? Então, acrania, tá? Então, aqui, né, pode ver, ó, problemas na fase de gastrulação ou neurulação. A gente sempre põe na gástrula e na neurula, porque pode vir um problema já anterior, tá? Então, nós temos a acrania, que é diferente de anencefalia, tá? Anencéfalo é aquele que não tem o cérebro. Tem o crânio, mas não tem o cérebro. Mas aí o cérebro, o crânio pode até não se desenvolver. Nesse caso aqui, percebam, ó, que tem cérebro. Tá vendo que tem cérebro? Só não tem o crânio que taparia isso aqui. Entende? Então a gente chama de acrania. Então foi um problema onde? Foi um problema de formação do tubo neural. Tá? Então por isso que a gente diz que é um problema de neurula ou de gastro. Olha aqui, tá? Teratoma, que é uma espécie de câncer, tá? Só vê aí Grey's Anatomy que vocês acertam essa questão, ok? Sacroxígeno, tá? Ou seja, no osso sacro. Okay? Então, fica a estrutura do sistema nervoso e um apanhado de células para fora. Tá? A sirenomelia, que é, por exemplo, quando não se desenvolve, né? Não tem a formação
Assim, é muito difícil, tá? Nesse estágio aqui é muito difícil, tá, Isadora? Nesse estágio aqui é muito difícil. Por quê? Porque o cérebro está todo exposto, então ele fica muito exposto a infecções. Se é uma parte só que não fechou, que a gente chama de fontanelas, né, a famosa moleira, aí se faz enxerto ósseos. E aí consegue, né, com tempo, ali, com proteção, com tela, vivendo em incubadora, a criança até consegue sobreviver. Ô Elton, explica essa parte da moleira aí. Por que quando uma criança vai tipo, cortar os cabelos, eles falam, não corta ali porque tem uma moleira, porque não fechou bem? Não me deixa preocupada. Não, fica tranquila. Olha aqui, ó, o que acontece assim, é aquela coisa, é perfeito, entendeu? Imagina, vamos lá, por onde a criança nasce? Canal vaginal, seria o normal, tá? Para passar no canal vaginal, que não tem uma dilatação legal, ele vai ser apertado ali dentro, concorda? Na vagina, porque a vagina ela fica fazendo contrações, né? O canal vaginal, né? Cérvix ali, ela fica fazendo isso aqui. Então, por exemplo, se ele tiver todo ossificado, o crânio fosse ossificado desde o nascimento, ele poderia ficar trancado ali. Tu entende? Poderia ficar trancado. E aí tu poderia puxar a criança, né? Desmanchar a criança que ele não conseguiria sair dali. Então serve justamente para isso, para que a cabeça, olha aqui, ó, olha meus dedos aqui, ó, faça isso aqui, ó. E aí ele consiga diminuir, né, o tamanho e consiga ser retirado pelo canal vaginal. Aí depois vai ossificando, até os 2, 3 anos vai acontecendo essa ossificação. Então leva um tempo para que aconteça essa ossificação. Então é só para tu veres que como assim, ó, como é perfeito. Mas se aí faz cesariana, tá bem, mas o desenvolvimento embrionário ele não tá nem aí para cesariana, o que a gente faz aqui fora. É o processo disso aí. Então por isso que assim, ó, com uma criança tem que ter muito cuidado. Tu quer ver assim, ó, tu já viu matar coelho? Nunca viram? Como é que se mata coelho? Pega uma faca assim, né, com um cabo mesmo, ou um martelo, e bate no meio das 2 orelhas do coelho. O que vai causar no coelho? Hemorragia cerebral. Sabe por quê? Porque os coelhos não têm a cabeça ossificada. Mesmo adulto. E aí tu mata o coelho. Então se tu fizer, por exemplo, deixa uma criança cair de cabeça no chão, dando um exemplo, assim, com meses, né? Pode acontecer um problema sério, porque ela ainda não está ossificada. E isso aí vai ossificar ao longo do tempo. Então é muito comum. Pode ver que algumas crianças nascem com a cabeça bem enrugada, né? Por quê? Porque aí ficam lá dentro, não tem muito espaço para se desenvolver e a cabecinha fica muito enrugada. E aí depois, com o tempo, conforme o osso vai se desenvolvendo, aquela pele vai esticando. Deixa eu até ver que aí deve ser sacanagem aqui. Minha Dinda me deixou. Viu? Tá explicado. Olha aqui, ó. Então, eu já contei a história para vocês dos meus pés, né? Então, assim, ó, dos meus pés é a mesma coisa. Meus pés nasceram para dentro. Entende? Então, assim, ó, por quê? Porque a minha mãe tem 1,47 m, só para vocês terem ideia. Então, imagina, minha mãe é metade, quase a metade de mim. Não, metade de mim não, porque aí... Né? Mas, tipo, então são coisas assim, ó, que acontecem durante o desenvolvimento. Neste caso aqui, como a Isadora tinha perguntado, muito difícil. Porque aqui praticamente os 2 hemisférios estão expostos, né? Então é difícil. Aqui teratoma, com cirurgia, às vezes tu consegue consertar. Né? Estilo não, é um câncer, tá? E aqui, por exemplo, é uma má formação, entendeu? Essa criança pode se desenvolver? Pode. Pode se desenvolver, mas aí não vai nunca desenvolver nem os membros inferiores, nesse caso aí, tá? Tranquilo? Só nível de curiosidade aqui. O que pode causar isso, né? Que é outra coisa que as pessoas também muito perguntam. Principalmente drogas, tá? Então as drogas são os principais fatores de causas disso aí. Podem ser erros genéticos? Podem, tá? Então aqui, ó, outra situação, né, de acrania, outra situação de sirenomelia. Eu tenho que saber esses nomes? Não, é só nível de curiosidade para a gente saber que são problemas que acontecem, né, na neurulação. Aqui, de novo, ó, aqui eu botei uma outra, tá, que é a espinha bífida, okay, que é muito comum também quando falta, inclusive, ácido fólico, vitamina B9, ok? Falta e não há o fechamento aqui
como é que é, da coluna, tá? E aí acaba desenvolvendo esse problema aqui. E aí o sistema nervoso, ó, aí eu gosto sempre desse esquema aqui, ó, porque o sistema nervoso, ele acaba saindo, né? Então as pessoas acham, é só cortar aqui que está resolvido. Não, não é só cortar, porque as terminações nervosas aqui, então tu pode deixar paraplégica a criança, né? Então sem os movimentos dos membros inferiores. Algo que seria gravíssimo aí para, né, vamos dizer assim, bem-estar dessa criança, tá? Então algumas situações aí. E por último, nós temos aqui, ó, a organogênese, tá? O que aqueles tecidos embrionários de fato formam? Que é o que a gente estava falando, que foi o que vocês me perguntaram, tá? Então, o que nós temos aqui? Nós temos, então, os tecidos embrionários, o que eles vão formar quando adultos, tá? Então, o que a ectoderma forma, o que a mesoderma forma e o que a endoderma forma. Então, vamos começar de fora para dentro, tá? Então, eu tenho o quê, ó? A ectoderma formando a epiderme. Alguma novidade? Pensa comigo. Alguma novidade? Ela está externa ao corpo do embrião. Ela só pode formar aquilo que está externo. Ok? Sistema nervoso. Isso é pegadinha de prova, tá? A ectoderma, ó, ectoderma. Pô, a gente grava assim, pô, tá por fora, forma só aquilo que está por fora, né? Mas aí o sistema nervoso também é formado. Lembra por quê? Por causa da placa neural, da goteira neural que acabou formando o tubo neural. Ó, vou voltar lá na imagem. Olha aqui, ó. Lembra? Tá vendo, ó? Quem é que é externo aqui? A ectoderma, que está em lilás. E ela invaginou e ela formou o tubo neural. Então, é a ectoderma que irá formar, então, o sistema nervoso. Tá? Epitélios de revestimento das cavidades. Olha aqui, ó. Nasal, bucal, anal, ok? Se fosse aí pegar vaginal, então todos os epitélios, né, que estão em contato com o meio externo, quem vai formar será então, né, a ectoderma, ok? Tranquilo? Depois, olha lá, ó, endoderme, que é pouquinho também. Eu gosto de pegar esses dois desse lado aqui, depois a gente conversa sobre aquele lado lá. Então, ó, tudo que está relacionado ao sistema digestório. Percebem? Então, olha lá, ó. A gente vai ter, né, o tubo digestório, óbvio, né? Fígado e pâncreas, que são, né, estão associados não só ao sistema respiratório, mas também, ao sistema digestório, né? E ainda, olha aqui, ó, e ainda o quê? O sistema respiratório. Tá? Então, a endoderme também forma o sistema respiratório. Agora, todo o resto, tudo que tu tiver no teu corpo, todo o resto é mesoderme. Entende? Por isso que eu digo, é mais fácil a gente conversar sobre esses aqui, que são poucos, tá? Do que, por exemplo, a gente conversar sobre os outros. Ok? Então, ó, se tu aí gravar, né, epiderme, sistema nervoso e os epitélios de revestimento, né, ectoderme, fígado, pâncreas, sistema digestório, né, de uma forma geral, e sistema respiratório endo, tudo que tu pensar, todo o resto que tu pensar, tá lá na mesoderme. Então, ó, a derme, que é o tecido que sempre fica abaixo da epiderme, que é um tecido conjuntivo, os músculos, as cartilagens, que é tecido conjuntivo, ossos, que é tecido conjuntivo, tecidos conjuntivos, outros, né? Sangue, que é tecido conjuntivo, medula óssea, que está dentro do osso, que é tecido conjuntivo, tecidos linfáticos, sistema urinário, sistema reprodutor. Então, esses todos aqui, né, são formados, então, pela mesoderme. Ok? Elton, Fala. por que na endoderme não tá sistema digestório? Só Como é que é? o epitélio de revestimento do tubo digestório. Mas é tubo digestório. É porque aí tem a ver mais com... Porque aí, assim, ó, por exemplo, como tem músculo junto, tá? Tem musculatura lisa. Nós vamos lá, o peristaltismo. Então, o músculo do sistema digestório, ele vem para cá. Entende? Agora, o resto, por isso que eles falam revestimento, porque o resto é o quê? O resto é músculo. O revestimento interno e o revestimento externo, né? Porque a gente tem, vamos dizer assim, o intestino
revestido por fora, o músculo e o intestino revestido por dentro. Ok? Então, esses dois revestimentos são o sistema digestório. Tá? Mas se aparecer sistema digestório, pode marcar endoderme. Agora, se aparecer os músculos, falou em músculo, aí é outra coisa. Entendeu? Tranquilo? É isso. Vamos lá para outra. Vamos começar uma nova bodega aqui. Deixa eu fechar esse aqui. A gente vê, tipo, reinos, essas coisas mais pro final do ano? Não, mas daqui a pouco. Estava fazendo mais ou menos uma prospecção, né? De quando a gente terminaria, né, todo o conteúdo. Do jeito que a gente está indo, olha, acho que, sem sacanagem, acho que setembro a gente termina tudo. Início, final, setembro, assim, já no início, assim, setembro. E aí, eu não sei se vocês viram, né? Eu não sei se vocês viram, mas, por exemplo, aí agora saiu uma nova normativa lá do INEP, dizendo que ficou para o final de outubro, início de novembro, de novo, né? Não vai ser lá em janeiro. Cadê? Tecidos. Aqui. Tá, deixa eu perguntar. Quais aulas que tu acha que são mais importantes pra gente ver? Como é que é? As que já deu. Dos que a gente viu já. Do que vocês viram. Pra revisar? Não, é que a gente não viu, entendeu? Citologia, com certeza. Toda citologia ali, organelas, membrana plasmática. Só aí vai aparecer uma, duas questões. Até mais, de repente. Bioquímica a gente viu, né? Então, e a parte de bioquímica, eu vou dizer assim, ó, os orgânicos têm que saber. Entende? Tem que saber para dar a base para o resto. Então, eu te diria assim, do que a gente viu até agora, é a parte de citologia toda, tá? Desde a membrana, organelas, ali, citoplasma e núcleo. E aí, no núcleo, aí sim, eu até falei para as gurias, eu acho que vocês ainda não tinham vindo para esse grupo aqui, eu tinha falado, ou não me lembro se vocês já estavam, que eu vou gravar um videozinho, assim que dá uma foto, acho que de repente até amanhã, não, sexta-feira. Sexta-feira eu ver se eu me lembrar, eu levar meus negócios de youtuber, eu faço isso. Aí vou gravar um videozinho só de transcrição e tradução e replicação. Porque é o que eu falei, tem coisa que a gente precisa, Elton, eu fico inseguro de falar assim para vocês. De só mostrar um slide com um esquema, entendeu? Eu preciso mostrar, é assim que faz, adenina com timina, citosina com guanina. E isso é algo assim, que às vezes não cai direto, tu entende? Mas cai indiretamente. E aí precisa saber esse contexto. Por exemplo, que nem caiu um ano lá, que eu acho que até a gente conversou, só não lembro se também vocês estavam, que eu botei uma questão que falava de PCR, que não sei o que mais, tu não precisava saber nada. Só precisava saber que adenina com timina, 2 ligações, citosina com guanina, 3 ligações. Era só isso que precisava saber. Entende? Só saber a molécula do DNA, ponto. Entende? Então, mas aí aquela coisa, aqui a gente fala, tanto é que eu frisei, quem são as púricas e as pirimídicas, porque quando eles colocam essas palavras, o que é púrica, o que é pirimídica, eles derrubam muita gente, porque o pessoal sabe que é adenina, timina, citosina, guanina, aí tem a uracila lá, vamos dizer assim, no RNA, mas aí depois, quando chega, né, falar em púrica, pirimídica, a pessoa, não me lembro. Entendeu? Eu já fiz essas, inclusive num concurso, que eu não me lembrava quem eram as púricas e pirimídicas. Simplesmente assim, não me lembrava. Entende? Era uma questão que tinha no concurso, lá em Alegrete, e eu não me lembrava. Ainda bem, passei para a segunda etapa, entende? Mas era uma questão a mais. Passei em primeiro lugar empatado com outro magrão. Se eu tivesse acertado essa questão, eu tinha passado em primeiro sozinho. Entende? Na prova teórica. Então são essas coisas assim, tipo, que a gente deixa, parece que é bobagem, é o que eu digo. Quem quer para curso concorrido, nada é bobagem. Tem um papo ontem com 2 alunos aqui do grupo. Vou até comentar, não vou citar o nome, até porque, apesar que não tem problema nenhum. Quando terminar, vamos fazer o quê? Vamos ficar conversando, fazendo fofoca. Isadora, nem esquece. Daqui, ó.
Vamos revisar, né? Vamos revisar tudo até o final do ano. Quem for fazer lá o Católica e aquelas outras lá. Então a gente conversava assim, olha lá, o que eu tenho que fazer, né, para passar? Vamos lá. Primeira coisa, se eu tivesse a resposta, né, obviamente que eu vendia milhões. Então eu não tenho essa resposta para dar para vocês. Entende? Assim, vamos lá. Se eu fizer todos os exercícios, eu passo, ok? Eu vou te dizer, não passa, tu não tem uma garantia disso. Entende? Fazer simulado todo final de semana é bom, não é? Tu entende? Não é? É uma forma também de sobrecarregar. Tá vendo? Então, assim, eu tô te falando porque estudei isso, meu mestrado é em cima disso. Ensino e aprendizagem. Não é ensino/aprendizagem, não é isso. Tem quem ensine e tem quem aprenda. Não adianta, por exemplo, eu passar aqui 4 horas por semana falar para vocês e vocês esquecer tudo e só voltar a tocar na terça-feira que vem. Não vai adiantar. Porque aí eu, teoricamente, estou ensinando e, teoricamente, vocês não estão aprendendo. Entende? Então, assim, tem que haver essa sinergia, né? Essa capacidade também, inclusive, de análise de vocês, assim, eu preciso de mais exercício. Ou eu preciso de mais teoria. Entende? Ontem eu comentei com uma colega de vocês, comentei assim, eu sou um cara da teoria. Eu não gosto de exercício. Tanto é que, por exemplo, eu para dar exercício era uma briga no colégio. Entende? Lá a coordenadora me enchia lá a paciência e eu não dava. Por quê? Porque eu entendo que se vocês entenderem a biologia e não decorarem, porque vocês vão morrer ali adiante. Se vocês decorarem, vocês vão morrer ali adiante. Entendeu? Por quê? Porque assim, vários de vocês aqui eu comento algumas coisas e vocês lembram da escola de vocês. Entende? Porque eu canso de dizer, vocês tiveram uma base boa. Ponto. Só que assim, vocês conseguem resolver uma questão com o que vocês viram? Essa é a questão, entendeu? Esse é o ponto de interrogação. E aí entra a questão de tu lidar com as questões ou não. Então, o que se faz hoje nos cursinhos? Tá? Só para tu ter ideia. Então, os cursinhos hoje vende, por exemplo, vamos fazer uma revisão, 1 mês de revisão, dá 4 semanas, sei lá, 5 semanas. Ok? E aí os caras passam as aulas inteiras resolvendo questões do Enem. Tu entende? Por quê? Porque o Enem se repete. Tu entende? Só que se repete nas exatas. Tu entendeu? E a gente da biologia, por exemplo, embora, né, não considere a gente nem humanas, nem exatas, né, nem desumanas, né? Então, olha aqui, nós da biologia, nós ficamos a par disso. Então, o que eu canso de dizer, pelo menos quando eu converso com meus alunos, cara, eu não sou matemática, nem física, nem química, e eu não sou história, filosofia e sociologia. Então, tem que ter um olhar diferente para a biologia. É o que eu canso de dizer, a biologia, ela não te põe na faculdade, mas ela te tira. Eu canso de dizer isso para os alunos. Então, ela não é a mais importante, entende? A redação, para mim, vai continuar sendo sempre a mais importante. Tá? Então, assim, vender para os alunos assim, que tu tem que fazer 1000 exercícios por mês que tu vai passar. É mentira. Entendeu? Quem fala isso para vocês está mentindo para vocês, ou quer jogar, entendeu? Quer jogar como eu falei ontem. Como é que foi a expressão que eu utilizei ontem? Quer jogar para a torcida. Entendeu? Porque isso não é real. Tá? Isso não é real. Então, assim, tu pode fazer, sei lá, todos os exercícios da face da Terra de vestibular e de Enem e mesmo assim não passar. Ou tu pode fazer nenhum e passar. Sabe? Por quê? Porque naquele dia tu tem que estar bem, naquele dia tu tem que estar confiante, naquele dia tu tem que estar tranquilo, naquele dia tu tem que ter uma interpretação legal, tá? Naquele dia não tem que ter uma... Não sei, tem que dar tudo certo. Essa é a verdade. E veja bem, tu não está dizendo que tem que contar com a sorte. Não, não é sorte, é preparação. Tu entende? Porque aquela coisa assim, se cair um negócio lá, uma buzina, o cara tocar lá a dancinha da garrafa e eu estiver fazendo a prova, aquilo não vai me incomodar. Porque eu estou preparado, eu estou focado naquilo que eu quero. E não é, veja bem, o que eu falei ontem, para as 2 pessoas que me procuraram, uma cedo e outra depois mais tarde, depois da aula até. Tipo assim, não é a quantidade de exercícios, tá? Não é a quantidade de exercícios que faz com que tu vá passar. E sim a qualidade com que tu faz eles. Vou te dar um exemplo.
sei lá, a gente tem uns 3.000 exercícios na apostila, mais os 400, 500 que vem agora da outra do Enem, ok? Então, vamos lá. Então, vamos botar aí, vamos arredondar, 3.500 exercícios, tá? Assim, é uma garantia que tu vai passar? Não, não é. Eu preciso fazer todos para passar? Não, não precisa. Agora, aqueles que tu fizer, tu pode escolher aleatoriamente, vamos lá, uma parte lá que tenha, sei lá, 20 exercícios. Tu faça metade, 10. Mas tu não pega os 10 assim, na corrida, né? Vou fazer do 1 ao 10. Pega os ímpares, entendeu? Ou pega de 3 em 3, sabe? Porque aí o que acontece? O que eu faço normalmente? Eu vou colocando sobre um assunto, membrana, depois vai botando outra coisa, entendeu? Depois osmose, depois difusão simples, não sei, tô dando um exemplo. E aí vai ter o quê? Aí de repente tu faz todos numa corrida, tu vai fazer só de uma parte da matéria. Entende? Por isso que eu digo, façam aleatoriamente. Eu não tenho tempo para fazer todos, porque eu estudo, tenho colégio, tenho outras coisas, tenho outros grupos, beleza? Tem que fazer dos outros grupos. Então, não precisa. Eu estou falando para você a sinceridade, não precisa fazer todos. Agora, aqueles que tu fizer, tu senta uma horinha da tua vida lá na semana, né? Tu vai fazer aquele teu exercíciozinho bonitinho, e aí tu vai fazer assim, ó, tá, eu vou lá olhar o gabarito. Pô, tá errado. Tá, mas peraí, eu tinha certeza. Eu vou procurar na internet. Aí realmente, pô, tá errado. Não, olha aqui, eu acho que o gabarito do Elton tá errado. Vou mandar uma mensagem para ele, eu vou te responder. E a gente vai conversar sobre aquela questão, eu vou te mandar a resposta. Posso demorar um pouquinho, a Nalanda faz muito isso. E aí, tipo assim, eu demoro um pouquinho, mas respondo. E aí tu vai anotar, porque a Nalanda esses dias até me mostrou uns desenhos que ela tava fazendo do lado lá. Agora não esqueço mais. Entende? Então, é isso que eu tô dizendo. A qualidade com que tu faz o exercício é uma coisa. Então, tu não precisa fazer todos. Entende? Porque vamos pegar assim, ó, uma outra disciplina, sei lá, física, MRU, tá? Então, o MRU, eles vão te abordar sempre a mesma questão. O que eles vão mudar? Eles vão mudar a forma de abordagem, queda livre, mesma coisa. Um vai ser um projétil, o outro vai ser uma bola que o guri chutou, o outro vai ser uma, não sei o que, trigonometria, vai ser uma árvore que cai, vai ser um poste que cai, não é assim? Aí tem o ângulo, não é isso? Só se mudou a matemática desde que eu estudei, não mudou. Então, tá vendo? Eles só vão... mas isso aqui cai bastante. Eu preciso... Bom, se tu acha que tu precisa... Aí, de novo, é o que tu entende. Sabe? Mas isso tem que se partir de ti. Se eu disser de novo, se eu cobrar... É isso que às vezes, assim, ó, eu fico... Não chateado. Antigamente, eu posso até falar um palavrão. Mas eu ficava louco com os locais que eu trabalhava. É que vende uma coisa e faz outra completamente diferente. Entendeu? Então, é por isso que eu digo para vocês. Elton, se eu fizer os 3.000, me ajuda? Claro que sim. Não vai te atrapalhar, posso te garantir. Sabe? Não vai te atrapalhar. Agora, não é, e deixar bem claro para vocês, não é a quantidade. Entende? Não é a quantidade de aula, não é, canso de dizer, né? Tem curso, por exemplo, assim, ó, que tem curso que tem 2 aulas, 3 aulas de biologia, outro que tem 6, 8. Sabe? Não é porque tu vai fazer 6 aulas, 8 de biologia que tu vai gabaritar a biologia. Claro, tu vai ter mais tempo para tirar dúvida. Isso não tenho dúvida disso. Sabe? Mas não é a quantidade, e sim a qualidade com que tu faz. Por exemplo, a gente tem 4 aulas de biologia na semana. Vocês têm alguns de vocês têm as aulas do colégio ainda. Que aí vai dar o quê? Umas 8, talvez por semana. 8 aulas de biologia na semana. Tá? Né? Se alguém faz outro curso aí, sei lá, aqueles online, eu sei que na Nalanda eu sei que faz, né? Aí o que acontece? Aí tem mais aula de biologia, sabe? Então aí pensa, é uma grande quantidade de informação. Agora, o que eu estou extraindo disso? Sabe? Eu estou aqui prestando atenção na aula, focado na aula, tirando dúvida, perguntando, ou eu estou rateando, estou pensando assim, o que eu vou comer depois, né? Ou o que eu vou não sei o quê, ou olhando isso, olhando aquilo. Aí não adianta nada 4. Aí poderiam ser 10 aulas por semana de biologia. Entende? Então, é o que eu canso de dizer, é sempre a qualidade do que a gente faz e não a quantidade. Hoje, por exemplo, assim, ó, dormi lá no colégio de tarde, né? E aí tiveram, Elton, agora tu tem que dar aula. Eu, sabe, senhor, paguei. A gente ficasse inchado. Eu li assim, passei uma água no rosto assim, fui lá, porque não tinha aluno. Aí fiquei esperando para dar o último período da tarde. Aí cheguei, fui dar aula, os alunos diziam, que é isso, professor? Não sei o que. Tava dormindo, louco. Dei assim, ó, 30 minutos de aula, tá? Que é horário reduzido.
30 minutos de aula. Só que assim, desses 30 eu provavelmente dei uns 18. Talvez, se visse, 19, por aí. Cheguei ali, tinha passado uns 10 minutinhos. Os alunos saíram assim, ó, os três alunos, né? Os três alunos que estavam em aula, saíram assim, ó, pá, me agradeceram, pô, obrigado pela aula. Entende? Por quê? Porque aquilo ali rendeu para eles. Aquilo ali foi significativo para eles. Aquilo ali fez sentido eles estarem lá. Tu entende? É isso? É a qualidade, não só minha, mas eles também estavam a fim de aprender. Porque eles estão indo para lá e tem os professores que estão dando as folhinhas para eles, lê aí, faz resumo e não sei o quê, tá bem? Eu vou lá e dou aula, me sujo todo e não sei o quê. Tá? Então, é isso, é a qualidade da aula. Então, se tu tá afim e eu tô afim, a coisa funciona. E aí entra de novo. Não se deixe enganar que é quantidade, porque não é. Entendeu? Isso é um discurso que se prega aí na cidade, entendeu? Na cidade. Aí, por exemplo, tem professor que fala isso aqui em Rio Grande, lá em Pelotas fala outra coisa diferente. Ou nas aulas online fala outras coisas diferentes. Isso não é de hoje. Entende? Não é de hoje. Então, assim, ó, para deixar bem claro para vocês, entende? Porque as pessoas dizem, parece que aquilo que se fala é verdadeiro. Tanto é que ontem me perguntaram, chegaram, insistiram, assim, ó. E aí eu falei assim, cara, eu cheguei a rir. Porque assim, ó, eu sei que vocês querem uma resposta, faz isso que vai dar certo. Entende? Faz isso que vai dar certo. Eu não tenho como dizer isso. Pô, quem me dera ter essa solução? Imagina, eu, ao invés de ter que 10 alunos... Mas Lara, imagina, ao invés de ter 10 alunos, eu teria 1.000 alunos aqui, tu entende? Se eu tivesse essa resposta, tu entendeu? E já teria gente copiando na cidade, que é rapidinho, os caras copiam, entendeu? Então, tu inventa fazer camiseta, depois tu inventa fazer outra coisa, as pessoas vão inventando, né? Você te pergunta o que tu tá fazendo com os alunos, como é que estão, quantos alunos tu tem, eles estão mais preocupados com quantos alunos eu tenho, quantos alunos eles têm. Então, tá vendo? Isso acontece. Só que aonde eu quero chegar, de novo, né? Assim, ó, se eu tivesse, assim, ó, gurias e gurizes, né? Tipo, que agora temos gurizes. Então, assim, ó, se eu tivesse essa resposta, cara, eu daria para vocês, mas assim, ó, guarda segredo para vocês. Entende? Então, o que eu canso de dizer assim, ó, tu quer ver? Tem aluno assim, ó, que não assiste a minha aula, me malhava no cursinho, papapá. Chegava na revisão e assistia a aula de noite. Entendeu? Até que um dia eu fiquei os pés assim, não, só vai assistir quem é da noite. Os alunos me aplaudiam, entendeu? Os alunos me aplaudiam da noite. Por quê? Porque eu sou seu professor da noite, não tem quem é da manhã assiste de manhã, quem é da tarde assiste da tarde. Entende? Então, assim, ó, e aí iam lá, e se davam lá com os donos e tal. É isso. Isso faz parte. Só que aí eu aprendi a dizer não também, sabe? Aprendi a cortar, aprendi... Então, quando eu escuto isso, e é o que eu digo, que é para vender assim, eu sou legal, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou amigão de todo mundo e tal. Não, faz isso que é a fórmula certa. E por que continua dando aula em Rio Grande? Não vai dar aula em São Paulo, no ângulo, por exemplo? Né? Essa é a minha pergunta. Uma vez eu fiz a pergunta para essas pessoas assim, que tem essas fórmulas mágicas. Falei, tá aí, por que tu continua fazendo no Rio Grande, então? Né? É isso? Então é vender uma coisa para vocês que não é real. O que é real? Eu vou lembrar para vocês, principalmente o pessoal que começou aqui, né? A distância é desde o início do ano. Tá? Eu vou lembrar para vocês o que a gente conversou. A única coisa que vai fazer vocês aprovarem é o esforço de vocês. Ok? A minha missão aqui é relembrar algumas coisas, é ensinar outras que talvez vocês não lembrem ou que não viram e ponto final. Tá? Eu não tenho, eu canso de dizer para vocês, e falei isso para vocês lá no início, tá gravado. Eu não tenho fórmula mágica. Não tem. Queria ter, não tenho. Agora, quem vai fazer essa fórmula mágica é tu. Lembra que eu já expliquei para vocês, é melhor tu estudar de duas maneiras diferentes, ou lendo, resumindo, ou esquematizando e fazendo mapa mental, ou não sei o quê, do que tu estudar só de uma maneira. Tá, mas onde é que eu arranjo tempo? Aí, de novo, é uma questão de organização, que eu já falei para vocês. Quando quiserem que eu ajude, eu ajudo. Tá? Então, são essas coisas. De resto, pessoal, é só baixar a cabecinha, eu canso de dizer, é calo na bunda. Entendeu? É sentar a bundinha na cadeira, no sofá, menos na cama, né? Não se estuda na cama. É sentar e estudar.
É revisar. Ah, isso aqui eu já sei. Ó, quando tu Ô, fala... Elton, Fala, bonito. por que não se estuda na cama? Porque justamente é um local que tu tem de descanso. Então, o teu cérebro funciona dessa maneira. Teu cérebro sempre vai entender que se tu sentada, deitada, o jeito que tu tiver na cama, ele vai entender que tu está em repouso. Então, a tua atividade cerebral ela já começa a diminuir. É psicológico, entendeu? Não adianta tu querer ativar ele na cama, entendeu? Para estudar. Porque a tendência é que ele vai sempre diminuindo. Entende? Então, é um fato, assim. Então, assim, é só para deixar claro para vocês que o mérito sempre da aprovação é de vocês, não é meu. Entendeu? Não é meu. Não é do professor X, Y, ou da professora A, B, C ou D. O mérito é de vocês. O esforço vai ser de vocês. A Manuela, por exemplo, quando estiver lá no direito, ela vai olhar assim, pô, eles me ajudaram, mas eu que me arrebentei, eu que não fui à festinha, apesar que agora ninguém vai em festa, né? Mas, tipo, né, eu que não fui a tal lugar, eu que deixei de fazer tal coisa, eu que abri mão dos meus finais de semana lá para ficar fazendo exercício de matemática, física, biologia. Você entende? A minha missão é isso aqui, essas 4 horas aqui com vocês, que a gente vai fazer, como eu falei. Tá, ó, de tempo nós estamos super tranquilos. Entende? A minha missão é essa. Agora, o que tu faz depois daqui, aí é contigo. E não é transferir a responsabilidade. Eu já falei, a hora que vocês precisarem, me chame que eu ajudo vocês. Para qualquer coisa, para conversar, para falar bobagem, para desabafar. Né? A gente está aí para isso. Entende? A gente acaba desabafando também, né, Lara? Então, assim, ó, a gente, né, troca uma ideia. Então, assim, ó, porque a gente está aqui para ajudar. Entendeu? Que eu sei, assim, ó, o quanto, principalmente para esses cursos concorridos, eu sei o quanto é difícil. Não é fácil. E a gente conversou isso lá no início do ano. Não é fácil. Entende? Ah, vou ali fazer ali na esquina ali, tá, vou ali. Não é. Então, assim, ó, é muita dedicação, é muito compromisso, né? Contigo mesmo. Não é com o Elton. Entende? É contigo. O compromisso é contigo. Ah, porque tu quer. Entende? Eu não quero passar por medicina. Entende? Eu não quero. Quem quer passar por medicina direito é vocês. Agora, assim, ó. Agora, o compromisso é com vocês. Entendeu? E e vejam bem, tá? Só com vocês. Não é porque pai, mãe tá te cobrando, avó, vizinho, caturrita, cachorro. Não é com eles. É contigo mesmo. Se é realmente o que tu quer, vai fundo. E aí te dedica. Senão tu vai perder tempo e dinheiro. Entendeu? É isso aí. Mas não vai dar. Teve esses tempos, né? Uma pessoa aí que tá mexendo no celular, né? Tipo, falou assim, mas aí esse ano não vai dar. O quê? Nós estamos em abril, tu já tá me dizendo que não vai dar? Só te dando soco no meio dos olhos, que não é ao vivo a aula, entendeu? Senão eu já tinha levado um socão no meio dos olhos, um tapão no pescoço. Não, o pescoço tapa. Como é que não vai dar? Nós estamos em abril, tem muita água para rolar. Entende? Então é o que eu digo assim, ó, vou citar de novo, um exemplo de um aluno que eu tive ano passado. O processo de amadurecimento da criatura foi, assim, ó, fenomenal. Esses exercícios que vocês têm hoje, agradeçam a ele, porque era muito chato. Me cobrando exercício toda semana. Elton, manda exercício. Terminava a aula assim, não esquece exercício, não esquece exercício. E aí eu fui fazendo, e aí fui organizando, porque eu já tenho um monte de pasta. Tenho separadinho, né, de universidade por universidade. URGS, tem todas as provas da URGS. PUC, tem todas as provas da PUC. Tem tudo separado. FUVEST, não sei o quê. O problema é organizar por conteúdo, que foi o que eu fiz na apostila. Aí, como vinham me pedindo, eu fazia. E ontem eu dei um exemplo. Eu tive uma aluna e outra aluna. Ô, Elton. Fala, bonito. Tu tens organizado da Católica? Da Católica tem. Tem as provas, né? Tem as provas, posso separar para vocês depois, mais perto, com certeza. Acho que quase todo mundo vai fazer Católica. Sim, hoje. Com certeza. Isso aí tem. Tanto é que eu já tenho até separado. Só não tenho a prova, a última, que foi online. Entendeu? Todas as outras eu tenho. Entendeu? Então, assim, ó. Ô, Elton, mas tu acha que esse ano vai ser online de novo? Porque muita gente colou nessa última, né? Eu era pra ter colado também. Olha, eu vou te ser bem dava pra colar. Cara. Eu vou te ser bem assim, sincero. Eu acho que, assim, ó, a gente tem que esperar. Não adianta, é o que eu digo assim, não adianta morrer de véspera, tá? A gente não sabe nem se o Enem vai ser final de outubro e início de novembro, ok? Então, vamos lá. Então, vamos esperar. É o que eu digo, não, vamos se preocupar com o que a gente tem que se preocupar agora. Eu quero estudar, não deixar acumular conteúdo. Agora mesmo, a Manuela estava me perguntando o que eu tenho que revisar mesmo, que é importante. Já dei a barbada, que isso aí vai cair.
citologia, membrana plasmática, núcleo, vai cair. Aí são 2 questões, brincando, e pensando no Enem, brincando. 2 questões. Mas depois as de ecologia, que vai mais uma 5, já são 7. Metade da prova tu já acertou. Tu entende? Olha só, eu tô te falando da metade da prova. Isso vai aparecer. 1, 2 ou às vezes 3 questões. Então não tem como a gente abrir mão. Então tem conteúdos. Pô, tu vai fazer, tu vai ver que daqui a pouquinho, vai demorar muito. Que algumas semaninhas a gente vai fazer uma revisão de tudo. A gente vai passar uma semana, 4 aulas, fazendo revisão de tudo, como eu tinha prometido para vocês. Além do simulado, que pode ser a qualquer momento. Dos simulados. E aí vai ser assim, ó, chegou aí, guarda os negócios aí, só me manda a resposta no WhatsApp. É outra coisa. Obviamente que eu não vou expor ninguém, entendeu? Obviamente que eu não vou... Eu só vou dizer, ó, tu acertou tantos, eu vou ter esse controle aqui para passar para vocês. Tem que estudar mais isso. Por exemplo, vou botar umas 30 questões. A gente vai fazendo. Uma a cada 3 minutos, a cada 4 minutos, que é o tempo que a gente leva para fazer cada questão do Enem. Tu vai me mandar a resposta no WhatsApp, individualmente. Quiser colar, cola. Tu não vai estar enganando a mim, tu vai estar enganando os outros. E aí eu vou te dizer assim, essa aqui, nessa parte da matéria, tu tem que voltar e revisar, porque tu errou aqui a questão de, sei lá, de mitocôndrias e de ribossomos. Então, revisa lá as organelas. Tu entende? E vai ser sempre assim, acumulativa. Sempre acumulativa. Tá? E aí, toda a matéria durante todo o ano. Ok? Vamos adiante. Qualquer coisa, a gente vai conversando. Só um pouquinho aqui, só um pouquinho. Agora sim. Só um pouquinho batido aqui na porta, só um pouquinho. Agora foi. Vamos lá. Quem que botaram aqui? É uma das. Esse não é só coisa ruim, Aisha. Peça coisa boa também. Não é só coisa ruim. Também a gente vai ter coisa boa na sequência. Então, olha aí. Na histologia humana, ok? Saímos da embrio, vimos o que é organogênese, né? Nos faz. E eu pensando assim, daqui a pouco termina a aula, eu já vou, né, ver a minha série. Eu lembrei que tem aula do cursinho depois. Não tem isso. Ai, Deus, não vai ser hoje. Então, tecido epitelial, né? Então, características gerais, morfologia e fisiologia. Vamos lá. Então, definição, né? O que é, né, histologia, né? O que é histologia? Então, isto quer dizer, né, tecidos. Logia, então, estudo, tá? Então, uma área biomédica. Por que a gente chama de biomédica? Porque dentro da biologia existe só uma parte, que é a morfologia, tá? E a morfologia é dividida em citologia, histologia e anatomia, tá? Tanto é que alguns autores chamam a histologia de anatomia microscópica, tá? Mas isso aí é só questão de nomenclatura, tá? Então, o que a gente estuda na histologia como um todo, tá? Estuda os tecidos animais e de plantas, só que da plantas a gente vai deixar, né, lá para estudar junto com o reino vegetal, tá? Acho que faz mais sentido do que ficar uma coisa aqui perdida, até porque a gente estudou a embriologia, né? A embriologia animal, e aí vai botar o tecido vegetal? Não tem porquê, tá? Bom, e né, analisando sua estrutura, origem, ok? Origem, tu vai ver que vai aparecer em cada tecido, né, de onde eles vêm, né? Quem informou, ectoderma, mesoderma ou endoderma, tá? E sua diferenciação, que é aquilo que a gente estava conversando anteriormente, né? Então, na área da saúde, a histologia humana para permitir diagnóstico de diversas doenças. Por exemplo, cânceres, né? Cânceres de pele, câncer de esôfago, porque aí tu vai fazer a análise tecidual.
todo mundo já ouviu falar, né? Ah, minha avó, meu tio, meu irmão, meu parente lá fez uma biópsia. O que é a biópsia? É uma análise biológica da composição, da estruturação daquele tecido, que pode ser um abscesso, pode ser um tumor, pode ser maligno ou benigno e assim por diante, tá? Que a gente conversa também sobre maligno e benigno, o que diferencia um de outro, né? Mais adiante, tá? Então, o que são os tecidos? Uma definição bonitinha aí, né? Então, tecidos são conjuntos de células diferenciadas, tá? E adaptadas a uma determinada função de animais. Ok? De novo, porque a gente vai enfatizar aqui os tecidos animais, tá? Bom, então aqui os 4 tipos de tecidos que existem, né, nos animais, tá? Então, nós temos um tecido epitelial, nós temos os tecidos conjuntivos, os tecidos musculares e o tecido nervoso, tá? Esses são os 4 tecidos, ok? Claro que dentro deles nós teremos as variações, tá? Por exemplo, vamos lá. Agora só por cima que depois vai aparecer. Tecido epitelial, 2 tipos. Revestimento e glandular ou secretor, que é a nossa aula de hoje. Conjuntivos. Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, modelado. Fala, Valentina. Esse é dos animais? Isso, só animais. Tá? Tecido conjuntivo frouxo. Tecido conjuntivo propriamente dito, denso, não modelado. Tecido conjuntivo adiposo, tecido conjuntivo cartilaginoso, tecido conjuntivo ósseo, tecido conjuntivo sanguíneo. E aí paramos por aí. Tem até o linfóide, mas a gente não estuda nível de ensino médio, tá? Tecido muscular, 3 tipos. Tecido muscular liso ou não estriado. Também pode ser chamado assim. Tecido muscular estriado, cardíaco. Tecido muscular estriado, esquelético. E o tecido nervoso é só ele sozinho. Ok? Só. Tá? Então, é isso aí que a gente vê agora na sequência. Tem coisa. Elton, daqui é importante, cai no Enem, isso aqui, olha, sempre cai misturado com fisiologia. Tá? Então, por exemplo, assim, ou citologia, aí que eu entro, foi o que a Manuela tinha me perguntado. Então, por exemplo, assim, tu pode aparecer assim, um tecido que tenha muito... Qual dos tecidos abaixo? Te dão uma imagem, sei lá o quê, que é rico em mitocôndrias. Aí tu vai ter que lembrar que tecido ou que órgão, por isso que eu digo, eles misturam com anatomia ou fisiologia. Por que aquele tecido tem maior número de mitocôndrias? Primeiro, qual é a função da mitocôndrias? Respiração celular, que produz energia. Bom, então é um tecido que tem muito gasto de energia. Aí o que eu posso pensar? Tecido nervoso e tecido muscular. Aí, dependendo da característica que ele tiver lá, da imagem, da fotinho, sei lá o que eles vão dar na prova, aí tu vai associar, tem estrias, então é muscular. Ou não tem estrias, é uma célula estrelada, né, bem diferenciada, é tecido nervoso. Tá vendo? É isso que eles vão fazer com os tecidos. Agora, se te perguntar assim, o tecido epitelial 2 pontos, não vai vir, entende? Então, quer dizer... Eu não duvido, mas normalmente não é assim que aparece. Como já caiu uma questão falando de filtro solar, qual é a camada da epiderme ou da pele, né? Que tinha lá os melanócitos. Viu? A Lara chegou a se lembrar da questão, né? O FPF, que é o FPS. Um monte de risco, um monte de cálculo, não sei o quanto do ultravioleta, não precisava saber nada. Nada. Aí tu tirava, ia lá, via lá o que estava na perguntinha e balbal para a questão. Para a questão. Vamos lá, então. Tecido epitelial. Tá? Então, características gerais dos dois, tá? Independente se ele seja, veja bem, independente se ele seja de revestimento ou, né, glandular ou secretor. É a mesma coisa. Então, primeira característica, eu costumo dizer, né? São células justapostas. Essa é a expressão que é utilizada, tá? Ou seja, são células que estão lado a lado. Se elas estão lado a lado, uma encostadinha na outra, tá? Então elas não têm pouca ou nenhuma substância entre as células. Te digo mais, tá? Te digo mais. Aqui nesse tecido, deixa eu ver se não tá ali para baixo. Não tá. Tá, não tá. Então olha aqui, aqui nesse tecido, tá? Aqui nesse tecido, nós teremos o quê? Tá?
nós teremos uma grande quantidade de junções celulares. Desmossomos. Olha a prova da católica. Elton. Fala. Elton, tu tá mutado. Sei lá. Não. Passou? Deu? Travou? Oi. Pois é. Deu? Eu já ia começar a reclamar da net. Deu? Deu. Ah, menos mal. Agora vocês estão tudo travado aí pra mim. Deu? Deu. Ah, vamos lá. Qualquer coisa, grita aí de novo. Então, vamos lá. Voltando, ó. Então, o que eu estava falando? Tem pouca ou nenhuma substância intercelular. Tranquilo? Se mexam aí, senão eu vou achar que tá tudo parado aqui, eu vou ficar falando sozinho. Tá, beleza? Tá, beleza. Aí, o que acontece? Então, é uma característica desse tecido ter muitas junções celulares. Acho que foi aqui que eu parei. Né? Tranquilo? Tu ia falar de um negócio que não tava, que tu olhou e não tava escrito. Aí o que acontece? Que são os desmossomos, as interdigitações. E aí que eu ia falar era isso. Os desmossomos, lembra da questão da católica? Quem fez aí a católica esse ano, né? Ano passado, né? Na verdade, tinha a questão lá que o que resolvia lá eram 3, 4 de enumerar. Na Landa eu sei que fez. Né? Então, assim, ó, que era de enumerar, por exemplo, o que resolvia a questão é saber se os desmossomos... Eu tô com a prova aqui da católica. Não sei, pode dar, ver aí. Tem uma questão que, assim, ó, tem tipo uns... não sei se era relacionar as colunas, ou era item 1, 2, 3 e 4, A, B, C, D. E aí a questão que resolvia era tu saber se tinha desmossomos ou a característica dos desmossomos. Por quê? Veja, lembra, para manter a aderência entre as células, nós temos as diferenciações intercelulares, que a gente viu. E uma das diferenciações, quais são? São as interdigitações, são aquelas dobras da membrana, tá? Assim como também os desmossomos, ok? É uma característica desse tecido. Então aqui, ó, o que tu enxerga é o tecido, é a epiderme. Tudo bem que aqui é queratina, né? Proteína pura. Mas, ó, eu puxo assim para os lados e esse tecido não abre. Não abre porque além de ter uma proteína... Ô, Elton. Fala. Era aquela questão do tecido da boca, da língua que tinha? Eu não lembro. Eu não lembro porque eu não vi, entendeu? Agora me deixasse confusa. Tem uma aqui que completar com os tipos de tecido. Tem as lacunas e tu vai, tipo, tecidos não estriados, estriados esqueléticos. Essa? Não é essa. Essa aí é online, Validina? Essa foi online. Não sei. Então era uma... Eu me lembro que era uma que falava alguma coisa de desmossomos. Que era a resposta. Então era aquela que tinha lisossomos, mitocôndria. Pode ser. Vinha numa tabelinha, se eu não me engano. Uma tabela. Aí tinha isso, Isso aí. É a da tabela. Essa mesmo. Tá? Então, ó, outra característica. Vamos lá. Se eles estão juntos, as células estão juntas, olha o que não tem. Não tem. Tecido é avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos. Então não tem vasos sanguíneos. Porque, inclusive, não tem espaço para eles estarem ali. Pô, Elton, mas quando eu me corto, sai sangue. Olha aí, ó, me corto, sai sangue. Beleza, tu te corta, sai sangue porque os vasos sanguíneos estão abaixo do tecido epitelial. Estão na derme, que é tecido conjuntivo. Entende? Então, o tecido epitelial, aí nesse caso, é mais superficial. Aí, olha só o que eu coloquei no item de baixo. Nutrição. Bom, Elton, se não tem vasos, como é que ele se nutre? É um tecido morto? Não. Olha aqui, ó. Vai se nutrir sempre, ó. Elton. Fala. Pode falar rapidinho de novo do tecido avascular, é que bem na hora minha internet deu uma caída e tu parou de falar. Tá, é que eu acho que tá travando aqui mesmo. Vocês também... Não, apareceu uma mensagem aqui pra mim que a minha internet estava oscilando. Olha aqui, ó. Aí, o que acontece? Eles são avasculares, tá? E aí, o que acontece? Por ele ser avascular, a gente poderia pensar assim, ó, como é que ele se nutre? É um tecido morto? Não é tecido morto, tá? Então, por quê? Porque a nutrição vem através do tecido conjuntivo que fica abaixo, tá? Então, os vasos sanguíneos estão ali, vão doar, olha a palavra, por difusão.
Entende? Porque os vasos vão chegar com uma grande quantidade de nutrientes e vão passar para as células, né, do tecido, seja lá qual, aonde for, tá? Um tecido epitelial mais superficial, que aí ele vai doando nutrientes, ao mesmo tempo, esse tecido também vai liberando suas excretas nesses vasos, por difusão, do mais para o menos, tá? Aí depende da difusão, se é facilitada ou não, aí é outra história, que não vem o caso agora, tá? Então eu tenho nutrição com os tecidos conjuntivos, tá? Sempre vai dividir entre um tecido epitelial e um tecido conjuntivo, sejam, ó, pensa, olha o nome, tá? Tecido, é que assim, ó, é difícil de falar de tecido conjuntivo sem falar de tecido epitelial e vice-versa. Então, tanto é que o nome do conjuntivo, ó, conjunto, ele está sempre junto ao outro. Entende? Essa é a função dele na vida. É sempre estar junto aos outros tecidos, não só ao epitelial. Mas sempre que tu tiver um epitelial, tu vai ter um conjuntivo. Sempre. Tá? Então, ó, vai ter o que a gente chama, né, dividindo esse tecido epitelial, vamos dizer assim, é a linha que divide, é como se fosse a fronteira, tá? Do tecido epitelial para o tecido conjuntivo. Então a gente chama de membrana basal. Aqui é uma estrutura glicoproteica. Então tem açúcar e tem proteína, tá? Então, de novo, a sua origem, qual é a origem do tecido epitelial? Que a gente viu na embriologia. Não é na ectoderme? Ectoderme, tá? Aí, pô, Elton, tu botou ectoderme, endoderme e mesoderme. Viram? Botei as três, ok? Mas o que eu quero que tu lembre? Eu botei ectoderme de primeiro. Por quê? Porque de fato é na ectoderme. Agora, se a gente for aprofundar isso, ele também pode se originar da endo e também pode se originar da meso e formar as cavidades internas de alguns órgãos. Tá? Mas, de novo, se aparecer para vocês, vou repetir, se aparecer para vocês numa prova, Enem, católica, seja lá o que for, Raik Parta, né? Universidade de Tóquio, para quem for fazer, não interessa. Tu vai marcar o quê? Ectoderme, tá? Aqui, então, né, a classificação em relação aos formatos celulares no tecido epitelial, tá? Então, eu tenho, né, um epitélio, porque é assim que a gente vai chamar o tecido epitelial, escamoso, que é característico, por exemplo, né, quem quiser anotar em um exemplo, ó, aqui do escamoso, seria a epiderme, tá? Camada aqui que tu enxerga, ok? Depois, ali, ó, epitélio cúbico. Epitélio cúbico a gente viu, faz muito. Aonde a gente viu que tem epitélio cúbico? Não? Não lembro? Onde tem epitélio cúbico no nosso corpo? Sistema excretor, tá? Sistema excretor vai ser forrado, lá os néfrons, tá? Serão forrados por epitélio cúbico. Tá vendo? Eles forram tudo. Tudo eles vão fazer, vão criar esses epitélios. É que assim, ó, para mim é que, não sei vocês, tá? Mas se acostumem com essa nomenclatura. Falar em epitélio já sabe que é um revestimento, entendeu? O epitélio de revestimento. Não, é meio que até redundante, né? Se é epitélio, já é de revestimento, tá? Então, epitélio cúbico, tá? Aí, por exemplo, a gente pode ter lá no sistema excretor. Epitélio colunar. Aí eu quero que vocês acrescentem outros nomes que pode ser colunar, tá? Pode colocar assim, ó, prismático ou cilíndrico. Tá? São duas coisas aí que eles também podem ser chamados. Prismáticos ou cilíndricos. Ok? E aí depois a gente tem uma variação, que é o mesmo, né? Inclusive prismático é usado mais, tá? Porque lembra o prisma lá da matemática, tá? Então o prismático, ele pode inclusive ser... ter uma variação que é ele apresenta... deixa eu falar aqui, ó. Aqui o epitélio colunar ou prismático, ele está no intestino, tá? Aqui intestino. É um exemplo da onde a gente pode encontrar. Tá? E o epitélio colunar ciliado, olha aqui, ó,
Ó. Fossas nasais. Tá? As fossas nasais, nós teremos, então, um epitélio colunar ciliado. Ou prismático ciliado, né? Okay? Então, são locais. Aí, de acordo, assim, ó, lembra, toda vez que a gente tiver um tecido, a forma do tecido epitelial, a forma que ele está lá presente, tá? Tem a ver muito, está muito relacionado com o quê? Com a função. Tá? Então, por exemplo, a gente vai ter um aqui escamoso. Querem colocar um outro nome para escamoso? Ah, pode colocar pavimentoso também. De pavimento. Ah, o ciliado nas fossas nasais. Ah, só no colunar, no intestino. Tá? Só colunar no intestino. No colunar ciliado nas fossas nasais. Okay? Aqui no escamoso, ó, também pode ser chamado de pavimentoso ou achatado, tanto faz. Tá? Beleza. Aqui, por exemplo, ó, se for uma camada só, tá, de achatado, pavimentoso ou escamoso, uma camada só eu encontro nos alvéolos pulmonares. Aí me respondam vocês, por que ele é chato ou achatado ou pavimentoso, né? Pavimento, né? Aquilo que recobre, pavimentoso, e não é colunar nos alvéolos pulmonares. Peraí, no escamoso é alvéolo pulmonar ou é no colunar? Aqui, por que que nos alvéolos pulmonares, lá no pulmão, tá? Ele é pavimentoso ou escamoso, tanto faz, e não é colunar. Para passar e fazer as trocas gasosas? Perfeito? Não é mais fácil passar por algo que é fino que algo que é grosso, longo? Por que tem uma... Ó, veja bem, agora depois a gente vai ver as camadas. Por que é mais fácil passar? A gente vai ver. Tem uma camada só nos alvéolos. Na epiderme, aqui, ó, mais de 100. Tem a ver, tá vendo? Então tem a ver com a função. A quantidade de camada e o formato das células tem a ver com o quê? Com a função do local. Tá? Tranquilo? Ó, na sequência aqui, então. Olha aí, ó. E eu tô na dúvida aí, rapidinho. Fala. Tá. Cada epitélio vai ter uma quantidade de água diferente da outra ou não? Ah, claro, de acordo com a função. Sim, sim. Ah, aí lembra, a água vai estar sempre associada com o metabolismo. Tá? Se tu pegar do mesmo tecido, é tudo igual. Não, não é. Ok? Não é. Então, por exemplo, assim, as células da base aqui da epiderme, te falei, são 100 camadas. Aquela que está lá perto da membrana basal, aquela que está perto do tecido conjuntivo. Aquelas células estão em constante mitose para empurrar as outras para a gente ir trocando literalmente de epiderme. Ó, de epiderme, não de pele, tá? Porque a pele é o órgão, aí leva os dois tecidos juntos. Eu estou falando só do epitélio. Então a gente vai trocando, vai trocando, vai trocando. Mas para ir trocando tem que ir empurrando. Então as células de baixo vão fazendo mitose para cima. Tá? Então aquelas células lá de baixo, da primeira camadinha, tem mais água daquelas que estão quase mortas aqui. Porque aqui é células mortas com proteína, queratina. Entende? Então dentro do mesmo tecido, tu vai ter quantidades de águas diferentes. Por quê? Porque aí uma tem mais, vamos dizer assim, mais metabolismo e a outra tem menos metabolismo. E aí, se tu for comparar com ainda tecidos diferentes, pior ainda, né? Pior ainda, porque aí vai mudar completamente a função, né? No organismo, o local no organismo, e aí mesmo, então, que muda tudo, tá? Então, olha aqui, ó. Simples escamoso, olha os alvéolos aqui. Simples cúbico. Então, olha lá nos néfrons. Lembram dos néfrons? Adoro essa palavra. Me lembro quando trocou o nome, passaram a chamar de nefrônio. Os alunos enlouqueciam. O que é isso? Parecia um palavrão, né? Os nefrônios. Então, ó, simples, porque eu dava sempre essa parte, né, no cursinho, fisiologia. Simples cúbico. Ó, simples colunar. Ok? Deixa isso aqui, vamos deixar isso aqui em off, depois a gente fala sobre ele, tá? Ó, olha agora o estratificado. Olha a epiderme aqui, ó. Olha a pele, né? Que a gente chama de pele, mas que não é pele. Que a gente enxerga a epiderme. Não esquece disso. Tá? Então, ó, várias camadas.
Então tem outra função. Aqui tem uma função de proteção, concordam comigo? Porque tem várias camadas, é mais para proteger do que para fazer troca. Percebe? Então, ó, tá um em cima do outro, ó. Esse aqui tem muito mais características de proteção e esse aqui muito mais características de troca. Ó, o estratificado cúbico. Também aparece no sistema renal, só que em outro local que não nos néfrons. Por exemplo, nos cálices. E aí serve mais para dar uma estruturação aos rins. Aquela parte, lembra dos cálices renais? Que dá aquelas... que parece um cálice, né? Parece o quê? O cálice. Se é cálice, é cálice. Então, aí vai ter aqueles cálices e ali as bordinhas, aquelas ali, são feitas pelos estratificados cúbicos. Tá? Olha o pseudo-estratificado. Olha pseudo. Lembra o que é pseudo? Pseudo quer dizer falso. Né? Então, se é falso colunar, pensa. Aqui eu tenho... O que diferencia esse aqui de baixo para esse aqui de cima? Quero ver se vocês se ligam. Isso para enxergar no microscópio é um inferno. O finalzinho dele, um é mais assim e outro é... Beleza. Não é isso ainda. As bolinhas pretas? As bolinhas pretas são os núcleos. Fala? É os nervos? Não. Parece, mas não é. Então, olha aqui, estão vendo que aqui o núcleo, ele está alinhado? E aqui eu tenho núcleos em cima, núcleo no meio, núcleo lá embaixo, núcleo não sei o quê. E aí quando tu olha, aí é que eu estou falando, aqui é um desenho. Até não está tão bonzinho o desenho, mas é um desenho, ok? Agora, quando tu olha isso no microscópio, tu não enxerga onde começa e onde termina. Então, quando tu olha núcleos em cima e núcleos embaixo, o que a gente acha lá no microscópio que tem mais de uma camada? E aí tu joga ele para cá. É um estratificado escamoso. E aí tu erra na prova prática. É bem assim. Entendeu? Então, por isso que a gente tem que ter um olho bom para estudar histologia e trabalhar com histologia. Então, o que eu vou ter aqui? Ó, tá vendo? Ele tem uma única camada. São células contínuas, só que os núcleos estão em alturas diferentes. Então, por isso que a gente chama de pseudo-estratificado. Ele é um falso estratificado. Tá? Tranquilo? E aqui, como eu falei, deixar isso aqui por último, né? A gente chama de transitorial ou de transição. Ou amorfo. Pode colocar aí. Amorfo, sem forma. Tá? Então, é justamente quando a gente tem o quê? Quando a gente tem essa fase de transição, de passagem de um tecido para outro, que aí ele perde um pouco a forma. Tá? Ele perde um pouquinho a forma e aí na sequência aí depois ele vai tomar a forma de novo e aí beleza, tá? Então tu pode ver ali que tu tem, sei lá, acho que 3 formas diferentes ali de célula. Então a gente diz que é uma fase de transição, vamos supor, deixa eu ver, entre um tecido epitelial e outro, onde já vai acontecer isso? Deixa eu ver, no intestino. Entre o intestino delgado e o intestino grosso. É muito chato. Até para tu identificar. Aí tu só consegue identificar pelas lacunas. E se pega nessa fase de transição é pior, porque aí tu não sabe que tecido é qual e tu não enxerga as lacunas. Que no grosso tem as lacunas, ou seja, fica vesículas de água, né? Porque o intestino grosso, a função dele é a absorção de água. Então, quando a gente vai fazer a técnica de cortar o tecido lá, de impregnar o tecido, a água fica presa lá dentro, então tu consegue ver as vesículas. Cara, eu particularmente sou apaixonado por histologia, né? O pessoal não gosta muito. Pior é que é, Eduardo. Pior é que é. Porque, de novo, eles vão sempre associar, vou repetir, hein? Eles vão sempre associar a forma com a função. Entende? Então, eles vão associar a forma do tecido com a função. Se ele é colunar, não pode ser de troca. Entendeu? Se ele tem mais de uma camada, ele não pode ser de troca. Então, ele tem mais função de proteção do que de troca. Aí ele vai te dar lá um órgão ou um local do corpo anatomicamente e tu vai ter que dizer se sim ou se não. Se lá tu pode ter ou se lá tu não pode ter esse tecido. Tá? Isso é cara de Enem, né? Diga-se de passagem. E cai, entendeu? Só que cai mais ligado às organelas, tá? Foi o que eu tinha falado anteriormente. Cai mais ligado às organelas. Tá? Bom,
E aí a gente vai agora para o tecido epitelial de revestimento. Agora a gente vai ver a função. Então, a função dele, né? Óbvio, né? Revestimento. Seria tecido de revestimento. Revestimento. Tá? Os famosos epitélios. Tá? Forma parte da pele. Ok? Então, coloquei ali, ó. Pele. Tá? Revestimento externo composto por 3 camadas. Ok? Epiderme, derme e hipoderme. Bom, o que acontece? Só a epiderme é formada de tecido epitelial. Então, de novo, a pele é formada por 3 camadas. Epiderme, derme e hipoderme. Também chamada de tela subcutânea, a hipoderme. Bom, o que nos interessa aqui agora nesse momento? É só a epiderme. Então, só a epiderme é tecido epitelial de revestimento. Tá? Só a epiderme. Ok? Bom, outras duas membranas, né, que elas formam no nosso corpo. O que a gente chama de membranas mucosas, ok? E de membranas serosas. Acho que a mucosa a gente está mais familiarizado, né? A gente diz assim, mucosa bucal, mucosa isso, mucosa aquilo. Então, ó, revestimento interno de órgãos e cavidades. Exemplos: bucal, anal, vaginal, gástrica, intestinal, né? Tudo que reveste internamente, tá? Internamente os órgãos ou cavidades tem uma mucosa. Se tem uma mucosa, tem um tecido epitelial de revestimento. Tá? Tranquilo? Obviamente que aí vai ter glândulas associadas, né? Por exemplo, se a gente pegar a mucosa bucal, tem as glândulas salivares. Só que aí as glândulas pertencem ao outro tecido, que é o tecido glandular ou secretor. Tá? Que agora na sequência a gente vê. Ok? Bom, depois o que a gente tem? Membranas serosas. Essa talvez seja uma novidade para vocês. Então, ó, revestimento externo dos órgãos, sem contato com o meio externo. Parece que ficou feio isso aí, mas beleza. Então ele vai revestir, vamos dizer assim, ó, vai revestir por fora os órgãos, mas não para fora do corpo. Tá? Vamos traduzir isso aí. Exemplo: pleura, que reveste os pulmões e está dentro do corpo. Peritônio, membrana que reveste todos os órgãos da cavidade abdominal e está dentro do corpo. Pericárdio, membrana que reveste o coração e está dentro do corpo. E olha só, as meninges, né, que revestem todo o nosso sistema nervoso central. Então, encéfalo, tudo que está dentro do crânio e ainda na medula. Tá? Só estas 4. Por favor, não me inventem outra anatomicamente nem fisiologicamente. Tá? Só existe essas 4. Então, até o nome já te diz, né? Mucosa serosa. Então, é como se lembrasse uma cera. Então, ela é um pouquinho mais rígida do que propriamente a membrana, as mucosas. Tá? As mucosas são sensíveis. Tanto é que, por exemplo, tu morde aqui a tua bochecha, né? Tu sai sangue. Por exemplo, numa relação sexual, né? Então, por exemplo, descama, né? Tanto, vamos dizer assim, a mucosa vaginal. Se tu mexe muito no nariz lá para tirar um tatu, tô dando um exemplo, né? Tem a mucosa nasal, às vezes sangra. Então, tá vendo? As mucosas são bem finas, são bem superficiais, tá? Tanto é assim, ó, tu tem uma irritação, tu toma muito... Vamos pegar um exemplo, né, Elton? Toma muito café, ok? Tu vai ter uma irritação do teu estômago, que pode causar azia, pode causar aquele desconforto, assim, às vezes, né? Porque irrita, o café é uma coisa que irrita a membrana, a mucosa gástrica, o chimarrão também, que agora, infelizmente, a gente não pode, entre aspas, né, tomar mais chimarrão, por causa de tudo que a gente está vivendo e tal. Então, não é legal tu ficar dividindo, né, a bomba lá com 2, 3, entende? Então, tá vendo? Isso irrita. Toma demais chimarrão para tu ver, toma café demais, toma refrigerante, que é ácido, né, demais. Vai irritar a mucosa, tá? Já as serosas, ó, o que lembra? Para quem gosta de filme, né, que fala sobre isso, então até os séries aí, por exemplo, que os caras cortam as meninges, né, vai fazer uma operação, né, de craniotomia, alguma coisa do tipo, tem que ir cortando, abrindo meninge por meninge, né, não pensa que o cara vai lá e rasga a meninge para chegar no cérebro. Tem que cortar a primeira, tem que cortar a segunda e tem que cortar a terceira. Então, né, dura mater,
aracnoide e pia mater, nessa ordem, né? Aracnoide é a do meio. E aí tem o líquor, né? Ou líquido cefalorraquidiano, que não pode extravasar, tá vendo? Então tem todos esses detalhezinhos, esses cuidados, né? Para chegar até no cérebro, para tu tirar, sei lá, um tumor, ou para tu remover um coágulo, coisas assim do tipo. Bem light, assim, bem simples de lidar com o cérebro, assim, fazer uma operação. É uma coisa muito tranquila. Ah, muito simples. Tranquilo? Aqui, então, de novo, cerosas elas são. Tanto é que a primeira é mais durinha. Ah, quem gosta aí já viu, né? O Derek Shepard operando sabe que quando ele abria ali dura mater, não sei o quê, a primeira é sempre... Os caras, eu gosto de ver que eles representam bem, assim, algumas coisas, né? Por exemplo, para cortar a dura mater é justamente a mais, vamos dizer assim, a mais rígida, né? A mais difícil de ser cortada. Parece um plástico. Parece literalmente um plástico enquanto tu abre. Eu não sei se vocês já lidaram com, como é que se fala, com bisturi cirúrgico. O bisturi cirúrgico é uma coisa assim, impressionante, rasga tudo que tu pode imaginar. Para cortar um dedo, coisa... Então, eu, por exemplo, eu trabalhava muito com bisturi cirúrgico para abrir os órgãos que eu levava para minhas aulas práticas e principalmente os vegetais, né? Que aí época de flor, que eu trabalhava vegetal com os alunos. E aí tu abre para mostrar os óvulos, né? Para mostrar a osfera, para mostrar as questões do fruto. É impressionante, porque ele passa assim, só tu largar assim, ele corta. E olha que o meu nem era esses profissionais, assim, eu era aqueles que trocava a lâmina. É muito fio. Eu não sei como é que os caras conseguem fazer aquilo ali. Aquilo ali para fazer uma lesão por isso que se fala, né? Cirurgião não pode ter, como é que fala? Vou mostrar, tremelico na mão. Qualquer lesão, qualquer coisinha que tu fala pro lado, tu rompe um vaso importante, etc. Assim. É bem complexo, tá? Bom, e aqui são as camadas da epiderme, tá? Aqui mais, assim, ó, bem sincero. Agora, assim, ó, pra Duda não enlouquecer lá, a Rodrigues, tá? Então, olha aqui, ó. Tipo, aqui é mais para quem for fazer vestibular mesmo, tá? Então, a gente tem o quê, ó? A derme, que não é tecido epitelial, tá? A derme. Então, aqui é tecido conjuntivo, tá? Daqui dessa basezinha para cima, ó, aqui é tudo tecido epitelial. E aí nós temos as camadas, tá? Eu tenho um extrato basal, ó, o que a Lara tinha me perguntado. Então, quanto mais próximo do tecido conjuntivo, mais atividade metabólica tem. Então, essas daqui da parte de baixo tem mais atividade que essas daqui, ó, Lara. Essas aqui de cima, ó, tá vendo? Essas aqui já é mortas, tá? Já são mortas. Aqui ainda tem vida, mas estão quase morrendo. Então, tem menos água. Essas têm mais água. Estão em constantes mitoses aqui, tá? Aí aqui aparecem algumas coisas, né? O melanócito, olha onde ficam os melanócitos, que são as células da pigmentação da pele, tá? Que eles apresentam, isso já veio em prova, tá? Que eles apresentam ramificações, braços entre as células. Tá vendo aqui, ó, cinzinha? Então não é porque a gente tem mais células. Eu peguei um sol, fiquei lá bronzeado, eu produzi mais células. Não. Tu só ativou os melanócitos a produzirem mais melanina. E aí, como eles têm esses braços aí, ó, olha o que acontece. Eles acabam pigmentando mais. E aí a gente fica com aquela coloração, com exceção, acho que da Lara aí, que não deve ficar com coloração nenhuma, só vermelha e assada, do sol, tá? Então, olha aqui, ó. Aí o que acontece? Aqui os melanócitos, beleza? Células de Merkel, que são células de sensibilidade. Na verdade, de temperatura, desculpa, tá? Que depois a gente vai ver quando chegar lá nos sentidos, a gente vai trabalhar só essa parte dos sentidos, e aí tu vai ver que é um monte de coisinha, e a terminação nervosa dela. Ó, tá vendo? Tudo na base. Vamos dizer assim, ó, células especiais da pele estão lá na base, ou seja, no extrato basal, tá? Depois a gente tem uma que é o extrato espinhoso. Por que a gente chama de espinhoso? Porque não sei se vocês conseguem ver, parece que tem uns risquinhos aqui, entre as células, tá? Então ele vai produzindo, né, ó, queratinócitos. Vai produzindo muita queratina aqui. O que é a queratina? É a proteína que impermeabiliza a pele e nos protege para a gente não perder água para o ambiente, que é uma característica evolutiva que começou lá nos répteis. Lembra? Os répteis têm escama, os répteis têm placas dérmicas, os répteis têm plastrão, né? Então tem todas essas estruturas que protegeram eles para conquistar um ambiente totalmente terrestre. Ovo com casca, né? Que depois a gente vai estudar. E aqui, então, ó, uma proteína importante é a queratina. E aqui, então, a gente tem uma camada grandona, que é o extrato espinhoso, que vai produzir isso aqui.
Aí, tá vendo aqui, ó, no granuloso, nós já temos células impregnadas de queratina. Então, olha só, agora chega a faltar espaço. Veja bem, chega a faltar espaço para as organelas funcionar. Porque eles fizeram tudo aqui embaixo no basal, no espinhoso. Então, eu estou indo para fora. E aí chegou aqui, praticamente estão mortas. Não estão ainda, mas praticamente, porque elas não têm mais capacidade de fazer mais nada. Não cabe mais nada nessas células. Porque tem muita queratina, muita proteína lá dentro. Ah, e quem é que sintetizou essa proteína? Ribossomos. Livres. Porque lembram, os ribossomos associados ao complexo ao retículo endoplasmático granuloso sintetizam proteínas de exportação. E essa proteína ficou. Olha o que aconteceu no extrato lúcido. Morreram. E aí depois no extrato córneo, que é o que a gente enxerga, o extrato córneo, aí a gente vai ter células mortas preenchidas com queratina descamando. Por isso aquela coisa, te esfrega no banho. Lá quando a tua avó te falava, tua mãe te falava, te esfrega no banho. Que é para o quê? Para renovar as células. Hoje inventaram essas coisas. Creme esfoliante, sabonete esfoliante, não tem isso hoje? Para que é isso? Para renovação da pele, para tua pele ficar tua cutis, né? Ficar macia, ficar não sei o quê. É para isso. É para isso. As gurias que gostam mais aí, né? Dessas coisas. Uma vez fui tomar banho com um sabonete esfoliante, parecia que tinha caído na areia grossa, entendeu? Parecia um negócio assim, que aí vai te, literalmente, vai te renova. É óbvio que renova. Entendeu? Renova a tua pele, estimula, na verdade, a tua pele a funcionar. Principalmente para aí, esse pessoal aí que tá ficando velho, né? Tipo aí com os seus 30 anos, que nem eu e tal, né? Então, aí o que não é para rir. Olha aqui, ó. Aí eu que tô nos 30, na faixa dos 30, o que acontece? Tu vai renovando a pele. E aí a tua cutis fica assim, ó, de guri. Olha aí, ó. Percebe? Tu ri, né, Eduardo? Olha aqui, ó. Então tá bem. Ó, entenderam? É para renovar. E aí, conforme vai retirando aqui, teu corpo vai recebendo sinal. Precisamos empurrar mais células. E aí tu mantém sempre ativo. E aí a tua pele não fica áspera, sabe? A pele fica áspera. Tem gente que passa creme. O que tem naqueles cremes? Vocês que usam essas coisas? Eu não sei qual é que é. Eu sei o que tem, mas por que vocês usam creme? Nem sabe por que usa. Eu sei, eu vi isso um tempo atrás, a Medina me perguntou, Lara, por que tu acha que é o hidratante? O que tu acha que começa hidra? Alguma coisa assim, tipo, eu depois me toquei, né? Tipo, pra não perder a água e tal. Beleza? Aí o que tu tá dando ali? Tu tá dando substâncias, né? Químicas, para que estas células sejam ativadas. E mais, olha aqui, ó, aqui embaixo, aqui, ó, já vou adiantar, aqui embaixo tem o quê? Tecido conjuntivo. Qual é a principal proteína do tecido conjuntivo? Colágeno. E o colágeno, se ele morrer, olha aqui, ó, tá vendo aqui, ó? Olha as dobras aqui, tá vendo aqui? Ó as bolsas aqui que vai ficando com a idade. Tá vendo? Ó, aí não custa um pouquinho a voltar pro lugar, ó. Parece que eu tô com umas bochas aqui, ó, tá vendo? Que eu levei um soco aqui no olho. O que é isso aqui? Marcas da idade. Adoro isso. A Duda, quando faz aquela dela aqui, ó, ela não entende esse negócio, não enruga a testa. Quando ela enruga a testa, fica a marquinha dela. E tu vê, olha que mas fica mesmo. Às vezes até no telefone, eu tô mexendo no telefone enrugada, aí eu fico nas minhas rugas. Chega a ser involuntário. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? Isso aqui são, que a gente chama de marcas da idade. Quando eu tô estressada e falo, eu levanto assim, tudinho. Assim, fica uma lombriga, assim, quase quando toca. Fica assim, de levantar um olho, assim, quando a pessoa me fala uma coisa. Olha a quantidade aqui no meio, aqui. Elton. Fala, Nalanda. Quando faz um peeling, sabe o que é isso? Sei. Que camada da pele sai? Que camada estimula a liberação dessa aqui. Entendeu? A renovação dessa aqui. Agora, vamos lá, quando faz um botox... Elton, mas não vai descamando? Vai, então, tu vai estimular. Então... Quem é que descama aqui? Quem é que descama? Qual é a última que sai aqui? Estratocórneo, entendeu? Então, tu fica mais jovem com essas células aqui de baixo, sempre. Tu entende? É isso que tu faz, tu renova, tu faz aquela, vamos dizer assim, né, entre aspas, né, tu estimula a liberação daquilo que tá morto.
e às vezes não se desprende, e aí fica ali, e aí fica acumulando, e aí fica deixando aquela estrutura mais... Dizer assim, ó, é como se tivesse uma... Olha o exemplo, eu sei que é esdrúxulo o exemplo, tá? Mas me entendam para ver se vocês conseguem chegar no ponto. Pensa assim, ó, que tu tem uma madeira bruta, tá? Uma madeira bruta. Tu tirou lá um pedaço lá da árvore. E aí o que acontece? Tu passar a mão, tu vai pegar aquelas farpas, né? Felpa, sei lá, farpa. Eu chamo de farpa, tá? Aí o que acontece? Tu pega uma lixa. E aí tu lixa aquela madeira. Ela não fica lisinha, bonitinha? Não fica? O que tu deu a ela? Tu estimulou, claro, tu estimulou ela a produzir novas células, mas tu fez com que ela tivesse o quê? Aquela parte ali, né, mais lisinha. É o que acontece na produção com essa situação, quando tu faz isso aí. Agora, tu quer ver outra coisa, que já que a gente estava falando das marcas, e aí tem a ver com esse outro tecido, tá? Mas aí depois a gente vai ter que voltar para falar de pele, né? Então, por exemplo, assim, ó, quando a gente fala desse outro tecido, que é, por exemplo, o quê? O Botox. Não aquele de cabelo, tá? A inserção de Botox. Ah, olha lá, o Elton tá com ruga lá, ó. Até rindo, chorando, ele tá sempre assim, ó, enrugado. Aí faz um Botox. O que aconteceu aqui? Caiu, né? Olha aqui, tá vendo? Parece que a musculatura caiu. Na verdade, eu tô contraindo ela. O que o Botox vai fazer? Isso aqui, relaxar a musculatura. E aí o Elton perde as rugas. Aí eu fico com aquela cara assim, sabe? Parece aqueles bulldog puxado. Sabe, as pessoas que fazem Botox parecem uns bulldog, né? Ah, então, no rosto principalmente. Então, tá vendo? Só que, por exemplo, se tu fizer... Aí entra as problemáticas. O que é o Botox? Sabe o que é? Sabe? É uma toxina do Clostridium botulino, que causa o botulismo. É uma toxina que pode te matar se tu ingerir ela. Veja bem, se tu ingerir ela, tanto é que é chamada assim, ó, doença dos enlatados. Botulismo é a doença dos enlatados. Ok? Então, o que ela faz? Se tu ingerir, ela pode te matar. Aí pensa, tu tá injetando ela no teu corpo. Eu não tô dizendo que é ruim ou bom, isso aí tem discussão no meio médico, aí o problema é deles lá, tá? Tu tá injetando no teu corpo para ele fazer o relaxamento da musculatura. E aí, se tu erra o local que tem que fazer? Ah, mas os caras treinaram. Fala. Eu achei que não fosse relaxamento, eu achei que fosse, tipo assim, paralisar o músculo, entendeu? Não relaxar ele. Relaxar? Sabe por que acontece? Olha aqui, ó. Tu joga na sinapse. A gente chama de placa neuromotora. E aí ele vai bloquear aquilo ali. Então, o estímulo vai vir, só que ele não consegue seguir, porque ele está tapado com a toxina. Tu entende? Ela bloqueou. Ela, na verdade, bloqueia o estímulo. Então, tu não consegue mais contrair. Entende? Então, causa um relaxamento na musculatura. Diferente do... Olha agora quem eu vou falar. Clostridium tetani, que é a bactéria do tétano. Clostridium botulinus. Clostridium tetani. O tétano faz ao contrário. Ele vai lá, chega na sinapse e aí contrai permanentemente. Aí a pessoa, ó, o estímulo, ó, riso sarcônico, que é um dos principais sintomas. A pessoa parece que está rindo sempre, mas está contraindo a musculatura e ela não consegue relaxar. Tá vendo? São dois Clostridium, uma espécie tetane, a outra espécie botulismo. Um contrai a musculatura, o outro relaxa, porque eles atuam em neurotransmissores ou em receptores, né, diferentes na mesma placa motora. É legal isso. Tô dando isso, inclusive tem que falar sobre isso hoje. Ô, Elton, mas por que depois de um tempo o Botox, tipo, vai saindo? Ah, porque aí o que acontece? A pessoa vai envelhecendo, né? A pessoa vai envelhecendo e aí não adianta, aí tem que fazer de novo em outras musculaturas. Aí por isso que eles fazem aqueles desenhozinhos, né, para ver onde é que eles vão injetar e tal, para ver onde é que estão os nervos. Então não é uma coisa assim, ó, vou chegar e vou aplicar, entende? Então eles fazem todo esse desenho, vamos dizer assim, do rosto, na facial, agora tem até computadorizado, né? Já te dá ali no rosto, aí o cara só marca, tu fica ali sem te mexer, ele já marca no teu rosto, o cara já sabe até os pontos de aplicação. Então, só para tu ver, uma colega minha que, por exemplo, fez aqui em Rio Grande, cara, ficou mas toda inchada. Mas muito inchada. Deu certo, assim, para ela, porque ela queria e tal, mas, entende? É aquelas coisas, é estética, entendeu? Eu sei, eu entendo, é vaidade, as pessoas têm, gostam de se sentir bem e tal.
Mas eu não sei até que ponto vale, né, esse ponto aí. Que nem eu digo assim, ó, já tenho 4 conhecidos, né, que fizeram redução de estômago. Eles sempre me falam, pô, tu faz redução de estômago, assim, só que eu não me sinto tão gordo. Eu sei que eu sou gordo, mas não me sinto gordo como eles sentiam ou como eu via eles. Talvez eu não me veja como as pessoas me veem, entende? Mas, por exemplo, assim, ó, eles eram gordos, mas muito gordos. Entendeu? De não conseguir sentar, por exemplo, dentro de um carro. Entende? De andar meio de lado assim num carro. Eu ainda tô cabendo direitinho. Entende? Então, assim, ó, mas eu teria essa possibilidade, porque hoje, se tu me botar no meu, né, se eu me pesar, eu entro até com obesidade mórbida 3, o que eu poderia, né, no caso aí, pedir para fazer uma redução de estômago. Então, mas eu não sei se, eu acho que é tão agressivo, sabe, essa como é que se fala, essa cirurgia, que é... Imagina, tu comer assim, eu me lembro de um amigo meu, comia assim, tipo uns potezinhos, aqueles de cafezinho, sabe? Com arroz, feijão e guisadinho. Era só aquele potezinho no dia. Ô, Elton, Fala. o pior de tudo, o pior é que falam que, tipo... eu vejo uns programas, tipo, de uns gordão que querem fazer isso e tal, mas o pior de tudo é